Para a gente é uma honra tê-los presente hoje no primeiro ClearTech Summit para tratarmos sobre o tema NFCon. A iniciativa desse evento é a ClearTech se aproximar de prestadoras, associadas e de empresas do ecossistema de telecom, com o objetivo de abrir um canal de diálogo para que a gente possa tratar temas inerentes ao setor e também para a gente poder trocar essa experiência, trocar os nossos relacionamentos e agregar. Para quem não conhece a ClearTech, nós estamos em atividade há 25 anos, começamos em 1999 com o DETRAF, e desde então nós nos consideramos profundos conhecedores do setor de telecomunicações. Atualmente nós somos o principal parceiro tecnológico da ABR Telecom, que está aqui representada pelo Wilker, que acredito que está já entre nós, né? E prestamos alguns dos serviços que trazem grande impacto para a sociedade, como a portabilidade numérica, a medição da qualidade, né, através da ESAC, a gestão da numeração, e no ano passado nós também começamos a operar a origem verificada, que é o SteerShake, a solução de identificação de chamadas da Anatel. Eu costumo dizer que todas as pessoas que possuem um número, um SIM card de uma prestadora nacional, têm interface com a ClearTech, mesmo que ela não saiba. Nós temos uma atuação expressiva, mas não limitada ao setor de telecomunicações. E toda essa expertise e know-how nos trouxe um profundo conhecimento. Nós temos orgulho de dizer que trabalhamos hoje com alguns serviços em SLA de até 99,9%. Temos uma grande capacidade de processamento de dados, que vocês, como empresas do setor de telecomunicações, sabem a expressão que isso é, né, no tratamento de dados massivos. E também temos uma equipe de profissionais que conhece o setor e tem grande capacidade de entrega. Isso faz com que nós nos tornemos aptos a compartilhar com vocês a responsabilidade de operar uma das bases da sociedade moderna, que é justamente a infraestrutura digital. Hoje, nós podemos dizer que quase todo o processo e progresso social acontece no âmbito digital. Desde um processo simples, uma ação simples como você acordar de manhã e ir na padaria comprar pão, envolve a cadeia digital, através do processamento da operação financeira, do registro da compra nos sistemas, tudo passa pelo online. Todas as transações financeiras passam pelo online. Todas as compras, todas as movimentações na cadeia de varejo passam pelas nossas redes. Todos os registros no setor de saúde são processados, registrados através das redes de telecomunicações. E toda essa criticidade faz com que o setor necessite de constante evolução, mas também de regulamentações. As regulamentações e legislações que tangem o setor de telecom trazem oportunidade de equiparação dos elementos da cadeia. Também trazem um progresso para os processos que são implementados e trazem também oportunidades de simetria no mercado. Porém, nós temos grandes desafios que vêm junto com as regulamentações, que vêm da necessidade de implementações de processos muitas vezes complexos, também a necessidade da interoperabilidade, a integração de vários elementos da cadeia para compartilhamento de dados, o que passam por prazos muito desafiadores. E é nesse cenário que nós estamos trazendo hoje para falar da nova nota fiscal do setor de telecomunicações, a NFCon, que é o tema desse evento hoje. Nós entendemos que a temática da NFCon ela se torna urgente e necessária por dois motivos. O primeiro é pelo prazo de implementação, que inicia agora a vigência em 1º de novembro. E até esse momento, a Cefaz não se manifestou sobre novos adiamentos de prazo. O segundo motivo que traz a criticidade desse tema é o impacto que ele traz para os processos, principalmente tributários,
tributários e financeiros para as empresas que não conseguirem se regulamentar neste prazo, que podem afetar, inclusive, todo o fluxo financeiro da empresa. O objetivo desse evento é esclarecer sobre todos os temas inerentes à NFCon, desde a parte fundamental e conceitual, até questões práticas sobre como fazer implementações, quais são os processos internos, quais as integrações sistêmicas, principalmente focado em vocês, as prestadoras de pequenos portes, que muitas vezes não têm um volume financeiro ou um fluxo para tratar isso com tanta antecedência. Então, o nosso objetivo hoje é sair desse evento com todos os esclarecimentos para que as empresas possam começar, aquelas que já estão em processos avançados, dar andamento a todas as necessidades internas de regulamentação. E, para isso, nós trouxemos autoridades de diversas áreas do setor que vão nos auxiliar nessa jornada, que pode trazer muitas possibilidades e crescimentos. Quero encerrar minha rápida participação agradecendo aos nossos parceiros. Quero agradecer a Telcom, que está representada pelo Luiz Henrique, que é um dos nossos palestrantes, que tem nos ajudado nessa jornada. Também a Abramult, representada pelo Johnny, que estaria aqui conosco, porém ele não pôde estar por questões familiares. Agradecemos também a Teletime, que nos ajudou com toda essa mobilização. Eu quero também agradecer a XC Soft e a Hubsoft, que estarão conosco aqui nesse palco, e também a BR Telecom, representada pelo Wilker, que veio prestigiar o nosso evento. Por fim, desejo a todos um ótimo evento, tenham um bom dia, e eu passo a palavra para o Samuel Possebon, da Teletime. Obrigado, Silvana. Fico muito feliz de ter sido convidado pela Cleartech para estar aqui com vocês hoje e por ter participado desse projeto desde o começo, né, quando a Silvana me ligou para falar dele já faz algum tempo, e a gente conversou, trocamos muitas ideias sobre os desafios que o setor estava enfrentando nessa questão da nota fiscal eletrônica para a comunicação. É um tema que acho que nem todos vocês pegaram desde o começo, mas já é antigo, já faz uns 2 ou 3 anos que essa bola está quicando aí, a gente já está falando, a Teletime já fez matéria sobre isso, a gente já fez discussões sobre a necessidade de adaptação para essa nova realidade, que é uma questão super burocrática, super específica das áreas de tributação, das áreas contábeis das empresas, mas que tem um impacto gigantesco em toda a cadeia, né? Com os adiamentos sucessivos que aconteceram da implementação da NFCon, a questão ficou ainda mais complexa, porque você teve reforma tributária no meio do caminho, você teve mudanças nas perspectivas de como que o setor vai ter que responder a essa nova realidade tributária, mas o problema continua, né? Existe a necessidade da NFCon ser implementada. Agora o último prazo, salvo engano, é novembro, mas a gente vai discutir isso ao longo do dia. E o fato é que, se as empresas não estão preparadas para fazer isso, elas vão ter consequências, vão ter impactos reais aí que vão ser sentidos no dia a dia. E a gente lembra que isso daqui é um instrumento mais importante de relacionamento entre as autoridades tributárias e as empresas. Então, no momento em que se faz a declaração de faturamento de um determinado cliente, né, e aí com toda a complexidade, também essa notificação tem que ser feita, porque são várias nuances dentro do serviço que é prestado, várias especificidades que têm que ser apontadas ali. Isso daí vai gerar uma consequência que pode ser, né, ou fica tudo certo, né, e aí paga-se aí os devidos impostos, ou fica tudo errado e aí você pode ter consequências mais graves de fiscalização e tudo mais. Então, ao longo do dia de hoje, a gente vai discutir alguns dos aspectos aí da implementação da NFCon, desde aspectos mais triviais, aspectos mais de implementação mesmo, até questões que passam pela normatização, pela regulamentação e pelas implicações que isso pode ter para o futuro, né? Então, acho que a programação que o pessoal da Cleartech montou aqui está bem rica nesse sentido,
e a gente vai tentar, na minha função aqui de coordenador, moderador, não atrapalhar, né? Vamos deixar os debates acontecerem da melhor maneira possível. Então, a gente começa justamente trazendo agora a visão legal sobre isso, né? A visão do regulador sobre esse assunto, tratando agora das mudanças, dos impactos que isso pode ter no setor e quais são as obrigações aí que ficam para as empresas de comunicação. Quem está fazendo esse acompanhamento pela Agência Nacional de Telecomunicações, pela Anatel, o Enílsio Pereira Luiz Filho, que é coordenador de fiscalização tributária pela Anatel. Então, Enílsio, te convido para fazer a sua primeira apresentação. Cadê você? Está aqui? Ah, está aqui, pronto. Peço uma salva de palmas para o Enílsio. Meu cara, bom dia. Bom dia, meu nome é Nilcio, estou na coordenação de fiscalização tributária da agência há algum tempo. A gente vai apresentar um pouquinho aqui para vocês conhecerem exatamente a particularidade da NFCom junto à fiscalização tributária da Anatel e aproveitar a oportunidade também para apresentar a fiscalização da agência mais voltada para o aspecto tributário e especialmente para as PPPs. Controle da apresentação. Bom, a ideia é a gente começar primeiro aqui com um panorama do setor, só para contextualizar a importância, né, não só da regulação das telecomunicações, como principalmente do aspecto tributário incidente sobre esse setor, né. A gente tem mais de 300 milhões de contratos de telecomunicações ativos no país, isso são dados agora do início de 2025, distribuídos entre uma ampla gama de serviços de telecomunicações. Os principais estão aqui apontados, né? Um serviço de telefonia móvel, que é o nosso serviço com maior penetração, inclusive tem uma densidade maior do que 100%, né? A gente tem números que provam que há mais acessos ativos no país do que habitantes. Telefonia fixa é um serviço ainda importante, apesar de plenamente em declínio frente à implementação de novas tecnologias e a convergência digital com outros serviços, onde ganha destaque principalmente o acesso à banda larga fixa, que é o que a gente vai tratar um pouco mais detalhadamente aqui com vocês, né? Então, a gente tem agora pouco menos de 53 milhões de acessos de banda larga fixa, e esse é o serviço principal atendido pelas PPPs, né? A gente tem a evolução ao longo do tempo do número de acessos entre as entidades de grande porte e as PPPs, né, as prestadoras de pequeno porte, que já passaram a ser maioria na representatividade do acesso perante ao usuário. Então, isso é no âmbito nacional. A gente tem, desses 53 milhões, aproximadamente 56% hoje já é atendido por pequenas prestadoras. Então, isso demonstra a importância e a relevância desse setor, não só para a regulação, para a Anatel, como principalmente para o usuário, né? Então, o cuidado da gente acompanhar as dificuldades e as eventuais necessidades de implementações da nova regulamentação por parte das PPPs, ele é sensível à Anatel, justamente porque o impacto disso na população ele é muito relevante. A gente tem, como eu disse, essa divisão de participação entre os portes das prestadoras que fazem esse acesso ao usuário, né? Trouxe aqui alguns números também sobre a diferença de tecnologia, né? Então, a maior parte do acesso hoje já é prestado via fibra. A gente ainda tem alguns acessos aí um pouco menos representativos, né, de tecnologias mais antigas ou de menor velocidade, ou mesmo acessos ainda via satélite, né? Por conta da ampla vastidão do território nacional, a gente tem particularidades regionais onde a fibra ainda não consegue alcançar e a gente precisa ainda dessa multiplicidade de tecnologias atuando para poder atender a toda a população, seja ela numa grande capital como São Paulo, ou seja,
numa aldeia indígena no interior do Xingu. Então, a gente precisa mesmo dessa participação das prestadoras, né, atendendo da melhor forma possível esse número grande de usuários. Agora, trazendo um pouco para o aspecto da fiscalização tributária da Anatel, que é a área que a gente coordena lá em Brasília, a gente tem basicamente 2 fundos que são fiscalizados pela agência, né, que é o FUST e o Funtel. Vocês já devem estar bem habituados com essas obrigações. São contribuições incidentes sobre a receita de telecomunicações, a receita líquida de telecomunicações. São fundos que, na verdade, possuem outras formas de recursos, além da própria receita, mas a principal delas é o faturamento de telecomunicações, por isso a coincidência de interesses com o tema de hoje, do evento. O FUST é um fundo inicialmente previsto para financiar a universalização do acesso, à época, pensando apenas na telefonia fixa, naquelas regiões em que não havia interesse econômico das prestadoras, das concessionárias de STFC para atuar. Recentemente, houve alterações legislativas que alteraram a forma de aplicação dos recursos do FUST, destravaram a utilização dos recursos. Hoje é um fundo que está servindo para levar a universalização de acesso banda larga, principalmente para escolas em áreas remotas. Também está servindo de financiamento voltado justamente para PPPs, mediante uma linha de crédito exclusiva do BNDES. Então, aos poucos, a legislação está se adequando à nova realidade operacional do setor e conseguindo aí dar vazão à utilização efetiva dos recursos pelo próprio setor de telecomunicações, que era a ideia original quando da implantação desse fundo. Da mesma forma, o Funtel, que compartilha a base de cálculo do FUST, mas tem uma aplicação mais voltada para financiamento também de projetos de desenvolvimento tecnológico, principalmente o financiamento do funcionamento do CPQD, aqui em Campinas, que cuida de investimento e desenvolvimento de novas tecnologias voltadas exclusivamente para o setor de telecomunicações, né? Então, a Anatel detém a atribuição de fiscalização desses 2 fundos, e no caso do FUST também a atribuição de arrecadação. A gestão é feita internamente na Anatel. No caso do Funtel, a gestão é feita pelo Ministério das Comunicações, mas a fiscalização é atribuição nossa lá na agência. Aqui a gente tem alguns exemplos de legislação aplicável, né? Então, a LGT, a 9.472, aqui traz as normas gerais para o setor, a lei que cria a agência, lá em 1997, e com ela a privatização do segmento de telecomunicações, né, e determina todas as bases e diretrizes que regem a atuação da agência desde então, né. A gente tem a Lei 5.070 de 66, que institui o Fistel, que é um outro fundo também gerido pela agência, que é financiado pelo licenciamento das estações de telecomunicações. Então, cada estação de telecomunicação licenciada, ela gera uma taxa que é recolhida pela Anatel, seguindo as orientações da Lei 5.070. E aí nós temos abaixo aqui a Lei do FUST, de 2000, e a Lei do Funtel, a 10.052, também de 2000, que instituiu, ali no início do século, esses 2 fundos, o FUST e o Funtel iniciando a contribuição em 2001, e desde então a gente tem atuado para fiscalizar e garantir a arrecadação desses fundos, e assim como qualquer outra fiscalização tributária de qualquer imposto e tributo vigente no Brasil, a gente tem, né, uma grande complexidade do sistema, impactando não só a atividade do contribuinte, né, as prestadoras, que devem o FUST e o Funtel de acordo com o faturamento específico do setor de telecomunicações, como também impactando a atividade da autoridade fiscal responsável pela arrecadação, né. Então, as dificuldades, elas não são as mesmas, mas são compartilhadas pelas 2 pontas do processo arrecadatório, né, tanto do lado do contribuinte quanto do lado da arrecadação. A gente tem uma grande quantidade de normas tributárias, né, isso gera um impacto de custo, mesmo operacional, para as empresas se adaptarem.
inclusive ante a grande atualização, são constantes as atualizações, né, como foi comentado anteriormente, a própria Enerficom, que sequer chegou a entrar em obrigação, já passou durante essa fase de pré-minuta por diversas alterações previstas por conta da reforma tributária e de alterações do próprio modelo. E isso gera uma certa instabilidade e custos mesmo para o próprio setor, né? A ideia da implantação da Enerficom é justamente trazer um pouco mais de estabilidade. Ela vai substituir as notas fiscais modelo 21 e 22, que eram aplicadas a serviços de comunicação, lato sensu, e telecomunicações, estrito sensu. Agora vai haver uma única nota abarcando as duas operações, né? Então não vai haver mais distinção de faturamento entre os serviços de telecomunicações e os serviços correlatos de comunicação, incluindo aí jornais, portais de notícia. Então, são todos os aspectos que podem ser legalmente classificados sob a égide maior de comunicação. Vai ser faturado a partir da vigência do modelo pela Enerficom, substituindo, então, esses dois modelos de nota, né? Agora, a gente vai ter o modelo único, que é o modelo 62, que vai trazer um pouco mais de uniformidade para o setor e, nesse processo de digitalização, facilitar um pouco mais o trabalho, tanto do fisco, responsável pelo acompanhamento da arrecadação, principalmente das secretarias de Fazenda, que vão fazer a fiscalização da arrecadação, atualmente do ICMS, mas a partir da vigência da reforma tributária do ICS e da CBS, mas também facilita o trabalho da própria acompanhamento da fiscalização tributária da agência, porque é uma nota que vai trazer não muito impacto para o aspecto tributário da agência, mas vai trazer mais informações para o setor, com a possibilidade de destaque da própria base de FUST e Funtel, dentre as informações que vão ser transmitidas online a partir da emissão da nota, né? Então, é uma mudança de paradigma, é uma emissão digital e não mais como é feito nos modelos 21 e 22, que é praticamente offline e depois transmitido às autoridades fiscais. A gente vai ter um acompanhamento mais próximo, mas a via de regra é uma atribuição mais afeta às próprias secretarias estaduais de Fazenda, e o acompanhamento, a validação é feita pela própria Secretaria de Fazenda. A Anatel não tem participação nessa etapa do processo. Nós seremos mais um usuário das informações que vocês transmitirão para os fiscos, do que propriamente um agente ativo na atuação da emissão da Enerficom. Bom, traduzindo um pouco aqui o aspecto específico da normatização referente à fiscalização tributária da agência, desses dois fundos, principalmente o FUST e o Funtel, né, a gente tem uma relação de normas que mostra que, apesar de poucas leis, a gente acaba tendo um desdobramento em normas internas, até por conta das especificidades da questão tributária. A gente sempre tem que fazer o acompanhamento e evolução do regramento interno, à medida que a legislação tributária também é atualizada pelos órgãos de competência. Então, trazendo destaque aqui especificamente, a gente tem a Resolução 729 de 2020, que traduz o regulamento de arrecadação das receitas tributárias e não tributárias da agência. Então, ali tem todas as regras que devem ser seguidas pelos contribuintes. Aí, como contribuinte, tem todas as prestadoras de serviços de telecomunicações. E destacaria também as portarias específicas que tratam do nosso processo de fiscalização, né? Então, principalmente a última aqui, que é o que a gente cuida na fiscalização tributária da agência, que tem o nosso procedimento de fiscalização, né? Então, falando especificamente do que a gente tem de FUST ao longo desse período, essas são números referentes à declaração espontânea arrecadada a partir da declaração dos contribuintes, né? O FUST, assim como o Funtel, ele é um tributo por homologação, em que o próprio sujeito passivo é responsável por apurar o valor devido, comunicar ao fisco aquele valor e fazer o recolhimento a partir de uma declaração espontânea mensal. E esse tributo, essa declaração fica sujeita depois à avaliação, o crivo da autoridade fiscal para avaliar
se aquela declaração corresponde à base de cálculo efetivamente devida ou não, e aí homologar ou, eventualmente, efetuar um lançamento de ofício complementar em relação àquele valor que foi declarado. A gente pode visualizar pelo gráfico que a declaração espontânea, a arrecadação do FUSH, ela está em torno de 600 milhões de reais ao ano. Esse é um valor significativo, mas, como a gente vai ver um pouco mais à frente, não corresponde exatamente ao entendimento da fiscalização tributária da agência. Para esse ano, a gente ainda teve uma arrecadação de apenas 192, porque a gente está tratando de dados parciais, mas esse movimento tende a ficar ali um pouco mais estabilizado, em torno mesmo dos 600 milhões, um pouco acima. Mas, quando a gente vai falar da fiscalização tributária, a gente tem um entendimento da fiscalização que já mostra uma certa divergência de valores, né? Apesar da irregularidade do gráfico, a gente pode perceber que a mediana está em torno ali de 1 bilhão e 200 milhões de reais ano, que é mais ou menos o dobro do que o recolhimento espontâneo feito pelos contribuintes, né? Essa divergência de entendimentos, ela é oriunda basicamente de receitas de interconexão, um passivo de questionamento administrativo e judicial das grandes prestadoras com a Anatel em relação à definição dessa base de cálculo, mas parte dessas receitas também tem a ver com o entendimento sobre a incidência tributária de FUSH-FUNTEL sobre receitas classificadas pelas prestadoras, principalmente no caso de SCM, como SVA, né? Então, no caso do SVA, parte da receita faturada sob a classificação de SVA, ela é glosada pela fiscalização da agência, com base no entendimento de que a real essência do negócio jurídico é a própria telecomunicações. Isso acaba gerando um contencioso e essa divergência entre o valor apurado pela fiscalização e o valor declarado pelo contribuinte. Isso vai depois para a decisão e recurso, tanto administrativo como judicial. A gente não tem a pretensão de que isso seja resolvido com a implementação da NFCOM, mas a partir da unificação e mais esse passo de evolução no setor, a gente vai contar com dados mais detalhados, fornecidos pelos próprios prestadores, para poder balizar a fiscalização da agência, né, e tentar, sempre na medida do possível, ir reduzindo essas disparidades de entendimento entre o que a prestadora entende que é receita de telecomunicações e aquilo que a fiscalização consegue evidenciar nas nossas atividades de inspeção, né. Bom, como eu comentei, esses tributos são sujeitos à homologação, então o processo se inicia mensalmente com a declaração espontânea do sujeito passivo. Tem uma diferenciação aí entre os dois fundos. O FUSH ele tem até o dia 10 do mês subsequente para fazer a declaração e o recolhimento, enquanto o FUNTEL tem até o último dia do mês subsequente, né. Após essa declaração, a autoridade fiscal tem 5 anos para poder fiscalizar, e aí dessa fiscalização sai 2 resultados possíveis: ou a homologação, que é a confirmação da adequação daquele valor que foi recolhido, ou eventualmente o complemento através de um lançamento de ofício, com a diferença que a autoridade entende que seria devida, né. E a partir daí, esse lançamento de ofício também pode seguir ou o reconhecimento do mérito, do entendimento do fisco e o recolhimento espontâneo, ou os recursos, né. Começa com a impugnação do lançamento, então tem toda prestadora tem direito ao contraditório e à defesa nos autos administrativamente. Então, ela tem 30 dias para apresentar a impugnação, iniciar a fase contenciosa do processo administrativo fiscal, com a discussão interna, ainda no âmbito da Anatel, sobre o mérito ou não daquela base de cálculo definida pelo agente de fiscalização durante a atividade. Numa segunda etapa, ela ainda tem direito a recurso administrativo da decisão de primeira instância quanto ao resultado da impugnação, ou caso ela tenha perdido o prazo para impugnação, ainda assim ela pode recorrer, apresentar o recurso administrativo, que vai ser analisado aí, sim, em definitivo, pela Anatel, e dessa decisão pode sair a revisão de ofício, reconhecendo o erro, eventualmente, na apuração realizada pelo agente de fiscalização, ou a confirmação do crédito com a constituição definitiva,
a partir da qual a Anatel sai de cena e a execução, a inscrição em dívida ativa passa a ser atribuição da AGU, que é quem faz a representação judicial dos créditos tributários, né, da União como um todo, incluindo os casos da Anatel, né. Então, eu queria só aproveitar essa parte para a gente esclarecer um pouquinho da diferenciação e da contextualização mesmo das PPPs, né. São, em número de volume, a maior quantidade de entidades fiscalizadas pela agência, de longe. Então, nós temos hoje mais de 20 mil PPPs cadastradas na agência, ou outorgadas, ou com dispensa de outorga, né, aquela nova forma de cadastro para prestação de serviço de SCM sem necessidade de outorga prévia da Anatel, só com um mero comunicado, que é aplicável para as entidades até 5 mil usuários, né. A definição de PPP mesmo acabou sendo alterada na nossa última revisão do Plano Geral de Meta de Competição. A gente tinha uma definição absoluta em 50 mil usuários, 50 mil acessos, né? E depois, se não me engano, de 2018, teve uma revisão desse entendimento, em que a gente passou a considerar como PPP aquelas prestadoras que detinham menos de 5% de participação no mercado de varejo específico em que atuava, né? E depois ainda teve uma nova alteração em 2019, explicitamente retirando da definição de PPP as empresas que participavam dos grandes grupos econômicos que atuam no setor de telecomunicações do país, né? Então, a gente tem esses dois critérios para a definição da PPP, e hoje, um pouco mais de 20 mil, aproximadamente 22 mil entidades outorgadas, a grande maioria é PPP. Então, são poucas as entidades que não se enquadram nesse critério, e dessas, 2/3 são optantes ao Simples Nacional, né. O regime diferenciado do Simples Nacional acaba isentando essas prestadoras da obrigatoriedade de recolhimento de fuste e funtel. Então, essas entidades, em si, já ficam fora do escopo de atuação da fiscalização tributária da Anatel, especificamente quanto ao fuste e funtel. Elas ainda são contribuintes das taxas de Fistel, né, as taxas de licenciamento de estações, mas, no caso de fuste e funtel, a gente tem um universo bem reduzido por conta da opção ao Simples Nacional, né. De toda forma, essas entidades que são submetidas à fiscalização da agência acabam tendo divergências de entendimento com a própria fiscalização por conta daquilo que a gente comentou sobre a própria definição do que seria ou não telecomunicações. Esse é um debate que está amadurecendo na agência e no setor como um todo, principalmente com o intermédio do judiciário, né, que está atuando nos casos, mas a gente prevê que as inovações trazidas, principalmente por conta da reforma tributária, vão contribuir para mitigar essa necessidade de judicialização desses casos, que a gente vai convergir para uma realidade em que não haverá mais distinção de incidência tributária entre os serviços de telecomunicações e os serviços de SVA, a partir da vigência dos novos tributos com a reforma tributária. Então, é um horizonte próximo, que a gente acredita que, diferentemente da NFCON, não seja prorrogado diversas vezes, como foi, mas só o tempo dirá como que isso vai evoluir, e até lá a gente ainda tem que trabalhar com essa questão de olhar o passado, né? Nós temos ainda um passivo muito grande de processos administrativos fiscais em curso na agência, por conta de fiscalizações de fuste e funtel, desde 2001 até hoje, independente de decisão, pelo menos na justiça, né, de última instância. E a ideia é que todas essas inovações feitas no setor, tanto por conta da reforma, como por conta da própria implementação da nota digital, vão contribuir para uma maior homogeneização de entendimento entre as partes relacionadas nessa atividade de arrecadação e de prestação de tributos, né? E assim a gente possa diminuir esse contencioso e garantir uma maior previsibilidade para o setor, né? Com cada processo novo, ele representa um custo não só
para a prestadora, como também para a administração, né, que tem que atuar por dever, né, de agir nesses processos. A gente não tem a prerrogativa e a discricionalidade de não fiscalizar e, uma vez fiscalizando, de não defender a cobrança e a execução desses créditos até a última instância. Então, é uma atividade atribuída por lei à agência, da qual a gente não pode se esquivar, sob risco, inclusive, de responsabilização pessoal dos servidores envolvidos e do próprio corpo diretor da agência. Então, é uma atividade sensível à agência, de importância não só para o setor, como para toda a economia do país, né? Os números são relevantes, até por conta do aspecto bem amplo do alcance das telecomunicações na participação do PIB nacional, e a agência está acompanhando, apesar de não ser um agente ativo nas definições quanto à implementação da NFCOM em si. Ela participou desde o início com a Concefaz e as secretarias de Fazenda e o próprio setor regulado nas definições do modelo de nota, mas, como eu disse, não é uma atividade que está diretamente vinculada à atribuição da agência, apesar de ter esse paralelo, essa intersecção com a nossa atividade de fiscalização tributária, principalmente desses dois fundos, né? Bom, era isso que eu tinha para apresentar, sem prolongar muito aqui, para não atrapalhar o andamento dos trabalhos, que a gente ainda tem muita coisa para ver hoje.